Pera lá, então você acha que não é possível criar um aplicativo para celular em 3 meses? Então pega sua xícara e bora pro bate-papo. Fala pessoal, meu nome é Marcos Fonseca e eu quero mostrar para vocês aqui hoje uma ferramenta chamada Flutterflow. O Flutterflow foi a ferramenta que eu escolhi e depois eu explico os motivos pelo qual eu escolhi ela para construir o meu aplicativo. É possível desenvolver o aplicativo em 3 meses? Sim, o meu aplicativo foi desenvolvido em 2 meses e meio. Mas preciso ser franco com vocês que não é fácil você desenvolver o aplicativo, você tem que ter alguma lógica de programação, não precisa saber programar, mas tem que saber a ordem que as coisas acontecem. E aí sim você consegue desenvolver o aplicativo. Eu quero mostrar para vocês aqui o que é possível, né? O que é o Flutterflow. Mas antes de seguir, eu quero... Então eu vou mostrar para vocês aqui como você pode desenvolver um aplicativo. Então eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do que é a ferramenta, o que é possível fazer nela, quais são as restrições e custos. Mas antes de seguir, peço que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para ter mais informações sobre negócios, startups e desenvolvimento de aplicativos de MVPs, beleza? Bora lá! Então aqui eu quero mostrar para vocês o que é o Flutterflow e o que dá para fazer com o Flutterflow. Então eu tenho aqui o meu aplicativo que eu desenvolvi, tá? Está em modo de teste, ainda no Flutterflow. E eu vou fazer aqui, vou criar uma conta. Vamos criar uma conta aqui. Marcos Fonseca, marcos@marcae.app. Não vou falar a senha. E eu crio a minha conta. Então assim que eu entro no aplicativo, ele pede para salvar a senha. Não vou salvar. Tem aqui um onboard explicando para o usuário o que cada opção do aplicativo faz. Isso aqui foi tudo criado com o Flutterflow, tá? Então esse aqui é o meu sistema de agendamento, né? Que o usuário pode registrar seus serviços e agendar suas coisas. Então tá aqui, começamos. Agora são 1h17, aqui em cima podemos ver 1h17, e aqui tem a minha marcação de 1h17. Então eu tenho aqui os meus compromissos, que é a primeira tela, posso trocar o calendáriozinho também. Tenho aqui, e esse layout aqui foi totalmente construído em Flutterflow, tá? Tem aqui meu expediente, então trabalho de segunda a sexta das 9 até as 6 da tarde. Tem aqui os meus clientes, não tem nada ainda registrado. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos registrar um serviço, tá? Demo Video. Ah, R$ 50. E que dura 1 hora. Tá ótimo. E agora a gente vai registrar um serviço como se a gente fosse o cliente. Então, a navegação do cliente, ela acontece por aqui. E aqui, essa é a tela que seu cliente vai ver quando ele acessar o seu endereço. Que aí você pode personalizar o seu endereço com o nome do seu estabelecimento. Então tem aqui as agendas, né? Agenda disponível, porque é um horário anterior. Como eu falei, agora é 1h20, então não tem horários anteriores no dia de hoje para agendar. Então vou colocar aqui às 2h30, vou registrar um serviço. Coloco aqui meu telefone, vou colocar o telefone fictício só para testar. Seja bem-vindo, não tem um cadastro. Cliente demo. E registro agendamento. Aqui já aparece o meu agendamento, tá vendo? Demo vídeo das 2h30 às 3h30. E aí eu posso, como usuário do aplicativo, como profissional, recusar esse agendamento ou confirmar o agendamento. E tudo isso posso notificar o cliente desse novo status. Então vou confirmar aqui, vou dizer que o pagamento foi via Pix e está aqui registrado. E agora, se eu ver aqui, quando foi esse agendamento? Foi o dia 8, foi hoje. Se eu ver aqui meus relatórios de finanças, já aparece aqui, ó, como foi confirmado o meu agendamento. Um agendamento de R$ 50 para hoje, nenhum a receber, nenhum cancelado. Se eu pegar aqui um outro período, opa, não tem nenhum serviço registrado ainda. Então, esse aplicativo aqui, ele foi inteiramente criado com o Flutterflow, levou 2 meses e meio, tá? Um pouco de contexto. Eu já tenho algumas noções de lógica de programação, então eu sei a ordem que as coisas devem ser executadas e realizadas, e por isso foi fácil criar esse aplicativo em 2 meses e meio. Se você já tem uma experiência com lógica, com Excel principalmente, com funções condicionais no Excel, ou com PowerPoint, com animações em PowerPoint, você vai ter certa facilidade para trabalhar com o Flutterflow. Agora, se você não tem experiência nenhuma, nula, aí eu recomendo que você inicie passo a passo, entendendo um pouco o que é lógica, o que é banco de dados, e aí sim você entra no desenvolvimento do aplicativo. Mas aqui eu trago também para vocês o que vocês devem estudar e como começar a estudar. Então aqui eu começo com vocês se o Flutterflow é a melhor solução para você. Existem diversas ferramentas low-code, no-code disponíveis no mercado. Existe o Bubble, existe o AppGyver, existe o WeWeb e tem o Flutterflow.
A diferença principal desses aplicativos é que o Flutterflow, ele é uma ferramenta construída em Flutter, né? Que é uma linguagem do Google, e ela é específica para dispositivos móveis. Então, é para criar aplicações mobile. Você tem infinitas possibilidades de criação de aplicativos. Então, caso você queira criar um jogo, por exemplo, um jogo interativo 3D, Flutterflow não é para você, tá? Mas você pode fazer, por exemplo, aquele joguinho do Google, né, do dinossaurinho, você consegue criar ele no Flutterflow também. Se você quiser fazer um sistema, um RP, um CRM, um SaaS, um sistema de agendamento, um sistema de delivery, o Flutterflow ele é para você. Ele funciona muito bem. Um ponto de atenção que temos que ter aqui nesse caso do Flutterflow é que como ele é uma ferramenta que é baseada em Flutter, a compilação desse sistema na web, ou seja, o tempo de carregamento da página, a primeira vez que ela for carregada, ela é um pouco lenta. Então ele é muito bom para você construir seus MVPs, já que seus usuários podem acessar a web. Então, no caso do sistema de delivery, né, ou no caso do meu de agendamento, que ele também, o cliente não precisa baixar o aplicativo para fazer o agendamento, ele acessa pela URL. Então, o Flutterflow vai ter esse problema em questões web. Fora isso, um RP, um SaaS, qualquer tipo de sistema que você queira construir, você consegue fazer isso no Flutterflow. Inclusive, redes sociais também você faz pelo Flutterflow. E aí vem a pergunta importante aqui, né? Quanto tempo vai levar para eu criar meu aplicativo? E esse é um ponto bem importante de ser tratado, porque se você for uma pessoa que tem os conhecimentos basais, né? Você conhece de banco de dados, já trabalhou com Excel, com PROC-V, então você tem alguma afinidade ali com banco de dados. Você tem uma afinidade com lógica, né? Então, eu gosto de brincar de lógica quando você fala de contas matemáticas. O vezes vem antes do mais, né? E a potência a raiz quadrada vem antes do vezes. Então, se você consegue entender isso de forma simples, você vai se dar bem com o Flutterflow. Obviamente, você não vai criar em 3 meses coisas avançadas, tá? Eu já tenho um background mais técnico, trabalho com projetos de tecnologia, então para mim foi fácil absorver as possibilidades do Flutterflow. Mas eu comecei sem saber programar nada, então é engraçado quando eu falo que meu primeiro aplicativo, quando eu tentei fazer ele, eu não sabia nem onde colocar a imagem no aplicativo. Então, hoje eu desenvolvi aquilo, hoje eu tenho cursos de Flutterflow, então você consegue sim pegar no YouTube muito conteúdo gratuito. Como começar a estudar Flutterflow? Eu confesso que teve muitos cursos aí interessantíssimos, tá? Sedutores. Eu cheguei a adquirir alguns, mas como eu queria algo muito específico dentro do que eu queria fazer, nenhum curso abordava isso. Então eu fui por conta buscar conhecimento e buscar entender. Então busquei muito no YouTube, entrei muito em grupos, então inclusive aqui embaixo, na descrição, vai ter o link do nosso grupo do WhatsApp, tem muita gente ali experiente que pode ajudar você também com algumas dúvidas. E também fui perguntando muito para as pessoas que trabalhavam com Flutter, né, que é a linguagem código do Flutterflow. E aí eu consegui aprender algumas coisas e muita lógica, muito raciocínio para construir aquilo que eu te mostrei. Mas você vai ver no grupo, quando você entrar no grupo, tem muita gente que não tem conhecimento nenhum, nulo, e está conseguindo fazer algumas coisas também. Então acho que vale a pena você dar uma chance aí para a ferramenta e conhecer o potencial dela. Então, o que é possível criar com Flutterflow, né? Eu mostrei para vocês ali um aplicativo de agendamento, com relatórios, com a agenda ali também. Então, é possível fazer agendamento. Você pode fazer delivery, você pode fazer rede social. Eu vou abrir aqui para vocês uma tela do próprio Flutterflow, da comunidade, em que eles mostram aqui o que foi feito, né, com o Flutterflow. Então, esse aqui é o Fit 360, que é um aplicativo criado em Flutterflow para smartwatch Android. Olha que legal. Então tem aqui as funções, você tem diversas funções aqui. Eu não tenho smartwatch Android para testar, mas foi divulgado pela própria comunidade do Flutterflow. Tem aqui também Coin App, que simplifica as suas finanças pessoais. Então tem aqui já na loja, no Google Play e na App Store. Vai estar disponível nas duas lojas. E ele é um aplicativo que tem algumas telas aqui. Vamos abrir aqui na loja. Então aqui, ó. Ele é um aplicativo que organiza suas finanças. Então é possível fazer isso aqui também no Flutterflow. E por fim eu trago aqui o Web Money, que é um curso de meditação e relaxamento, né? Criado também no Flutterflow. E você vê que esse aplicativo aqui já teve 307 ratings, né, avaliações, e teve quantos downloads? Mostra o número de downloads? Talvez aqui embaixo. Não mostra o número de downloads, mas ele já teve 309 avaliações 4.7. Então, avaliações muito boas. E tudo isso foi criado no Flutterflow.
Então você pode criar qualquer coisa que seja baseado em CRUD, né? A gente vai ver também sobre CRUD, o que é CRUD, né? Mas basicamente é criar um registro, exibir um registro, deletar um registro e atualizar um registro. Então se a gente pegar ali o Facebook, por exemplo, o Facebook é totalmente baseado em CRUD. Aquela parte que você vê ali o feed de notícias, né? Ele é em CRUD. Quando você posta alguma coisa, você está criando um registro. Quando você dá um like, você está atualizando um registro. E você consegue ler o registro, que são as postagens das outras pessoas, e deletar esse registro quando você não quiser exibir seu post mais. Então o Flutterflow é excelente para isso. Então você consegue criar um CRM, um ERP, consegue criar um aplicativo de delivery, consegue criar um aplicativo de motoristas de aplicativo também. Tem diversas ideias. E por fim temos aqui quando não usar Flutterflow. E aqui vem um ponto bem importante, tá? E é bem importante deixar isso muito claro, porque há uma divisão nessa minha opinião, tá? Se você está no MVP, criando um projeto, como o meu aplicativo, ele é um MVP, quero validar ele, você pode usar Flutterflow para quase qualquer coisa, inclusive para uma aplicação web. Mesmo que tenha esse problema dele demorar para carregar na web, os seus clientes vão entender que é um MVP que está começando, então eles não vão ficar tão incomodados. Mas assim que você conseguir, isso é totalmente uma opinião minha, tá? Algumas pessoas discordam, outras concordam muito com isso. Se você está criando um aplicativo para escalar muito grande, você vai ter que talvez no futuro mudar só a sua parte web para um aplicativo web, que no caso do Bubble ou do WeWeb. Mas se seu aplicativo for 100% mobile, 100% para celular, não tiver uma navegação para clientes, né, web, você pode usar o Flutterflow até no seu projeto, na sua validação. Não precisa encerrar no MVP. Então, por exemplo, onde eu não usaria o Flutterflow? Num e-commerce, por exemplo, em que o cliente tenha que acessar a sua página e navegar para comprar um produto. A validação do seu negócio ela vai ser baseada nessa função web. Então, eu não usaria aí o Flutterflow. Fora isso também, eu não usaria o Flutterflow para criação de jogos, né? Jogos 3D, cara, jogos complexos, tá? Você pode criar jogos simples, ele é bem aberto a comandos, né? Então, apertar espaço, vai para um lado, vai para o outro, é possível. Mas você não vai conseguir colocar você não vai conseguir colocar gráficos. Mas você não vai conseguir colocar gráficos de alta resolução, 3D, com cenário, no Flutterflow. Ele não é uma ferramenta para isso, existem ferramentas apropriadas para jogos. Mas para todo o resto, eu recomendo sim o Flutterflow, é uma ferramenta muito poderosa e você vai conseguir fazer muita coisa com essa aplicação. E aqui a gente entra num ponto mais importante também, que é quanto custa o Flutterflow? Tá, Marcos, você falou que ele faz aplicativo, que ele é bacana fazer MVP, isso aí deve custar uma fortuna, certo? E aí que tá o ponto legal, cara. Vou mostrar para vocês aqui. O Flutterflow, ele é uma ferramenta que você consegue construir praticamente todo o seu aplicativo de graça. Você vai ter alguns impedimentos ali, vou pegar aqui no pricing, você vai ter alguns impedimentos ali, inclusive para o Brasil, né, tem uma promoção bacana de metade do preço. Isso aqui dá aproximadamente R$ 180, tá? Por mês. Tem um plano padrão, que sai US$ 15, então vai dar ali perto de R$ 80 por mês. E tem sim um plano gratuito, que você faz qualquer coisa que você quiser de forma gratuita. Quais são as limitações do plano gratuito, tá? Você não pode exportar o seu código, então o Flutterflow te entrega seu código, caso você queira depois seguir com o desenvolvedor, seguir com um profissional que vai trabalhar com você no desenvolvimento do seu aplicativo, você pode baixar o código e ele trabalha em cima disso. Você não pode baixar o APK. O APK é o arquivo de Android que você pode instalar um aplicativo de fontes externas. Você não consegue baixar o APK. E você também não tem um domínio seu. Então, pegando aqui a minha versão do meu aplicativo, você vê que eu tenho aqui. Ó, eu tenho dois domínios hoje aqui. Eu tenho o marcae.flutterflow.app, que é o meu domínio do Flutterflow. E como eu tenho uma versão Pro, eu tenho também o go.marcae.app, que é a versão Pro do meu domínio. Então você não vai conseguir ter um domínio próprio no seu aplicativo. Mas vamos lá, para teste, para você validar com o seu time, você pode usar ele na versão gratuita. Você também tem uma limitação de APIs, tá? Caso você tenha um plano de fazer APIs com seu aplicativo com APIs, você tem uma limitação de 2 endpoints. Então, se você quiser retirar essa restrição, você vai ter que pagar o plano standard, pelo menos. E qual que é a melhor parte da versão Pro, né? Por que eu pagaria o dobro para ter a versão Pro? Você consegue fazer o One-Click Deployment. Então, você pode fazer o deploy do seu aplicativo na Play Store e na Google Store. Você pode fazer o deploy do seu aplicativo na App Store e na Play Store
pelo Flutterflow. Isso é bem legal, cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui a versão, é só eu clicar aqui e ele faz o deploy na loja. Então eu posso atualizar meu aplicativo na loja por aqui pela Flutterflow, apenas com um clique. Obviamente tem algumas configurações que você tem que fazer antes lá na Google, né? Você tem que pagar a licença da Google, a licença da Apple, que é um pouco cara, dá $100 por ano. A Google dá $25 lifetime, né, para sempre. Mas você consegue fazer isso com um clique. Então, qual é a minha sugestão para vocês, tá? Se vocês optarem por escolher o Flutterflow como sua ferramenta de desenvolvimento, comece no plano gratuito, desenvolva seu layout, faça testes entre seus times e seus parentes, seus amigos, e aí sim, quando estiver pronto para publicar o aplicativo, já estiver ali funcionando e quiser testar com clientes, assine o plano Pro Standard, assine o plano Pago Standard ou Pro, para você poder publicar no seu domínio e com o seu APK. E aí, nesse caso aqui, tem uma sugestão bacana, tá? Você tem 15 dias de teste no Flutterflow para você se arrepender, para você não pagar a taxa. Então, o que você pode fazer? Você pode pagar os 14 dias de teste, publicar nas lojas, publicar na web com seu domínio e depois cancelar o plano Pro. Mas, obviamente, gente, é bacana você ter o plano Pro. Eu tenho o plano Pro há 6 meses já. Você tem muita facilidade em ter ele. Então, é um valor que, se você está montando o aplicativo como um negócio, ele é irrisório, tá? Você pode atualizar seu aplicativo, encontrou um bug com o cliente, você vai lá no Flutterflow, atualiza e faz deploy para a loja na hora. O cliente já vê isso na hora também, refletido assim que você atualizou o sistema. Então, recomendo muito que vocês paguem o plano Pro, mas vocês podem fazer isso quando vocês estiverem já monetizando o seu aplicativo. E é isso, pessoal. Por hoje, nesse vídeo, é só. Vou trazer aqui muitos conteúdos sobre MVP, tá? Vou trazer sobre pitch, sobre criação do aplicativo também, bastante. Mas não só isso, não restrito a isso. Então, quero trazer para vocês como que vocês conseguem defender um pitch de investimento para conseguir investimento, como que você consegue afirmar uma sociedade com alguém, quanto você distribui de sociedade, e também muito sobre lançamento de aplicativos e sistemas para te apoiar nessa jornada empreendedora. Então, obrigado pelo café e nos vemos no próximo vídeo.